Na pequena vila de Aranheira, onde as casas se aglomeravam como reflexos da solidão de seus habitantes, o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja profundo. As ruas de terra batida haviam sido testemunhas silenciosas de tantos dias iguais, mas em um canto isolado, um retrato empoeirado guardava a essência de uma felicidade há muito perdida. Naquele retrato estava Antonella, uma mulher de cabelos negros como a noite e olhos que refletiam a luz do fogo da cozinha. Era um tempo em que risos ecoavam e as flores do quintal brilhavam sob o brilho do amor. Porém, o tempo não era gentil. Hoje, a casa de Antonella estava vazia e fria. Seus filhos, frutos de um amor que já não existia, haviam ido em busca de suas próprias vidas, deixando-a apenas com um eco de memórias. A imagem de uma família unida era como uma lamparina apagada, e o calor da convivência cedia espaço para o gelado silêncio. Ela olhava pela janela enquanto a chuva caía suavemente, como se cada gota contasse a história do que fora e do que não era mais. Naquele momento, Antonella sentia o peso da perda refletido na água que escorria pelo vidro, uma tristeza que ela não poderia apagar, mas que a acompanhava como uma sombra constante. A chuva, uma vez um símbolo de renovação, agora parecia pesar sobre os ombros de Antonella, como uma capa de um passado que ela tentou esquecer. Foi em um dia como aquele que um lampejo de esperança poderia ter surgido, mas, em vez disso, uma dor aguda atravessou seu peito, a consciência de que ela não tinha para onde voltar. Seu olhar se fixou em um ponto distante, onde as árvores se agitavam ao sabor do vento noturno, e, naquele instante, a solidão se tornou sua única companheira. Um som inesperado quebrou o tédio de seus pensamentos, um assobio. Baixando a cabeça, Antonella viu uma criança do lado de fora, de braços abertos, como se estivesse tentando tornar-se um com a chuva, dançando sobre a tempestade. A pureza daquele gesto tocou seu coração endurecido, lembrando-a de uma simplicidade que se perdera. A criança, um ser tão pequeno e vulnerável, era como um feixe de luz em meio à escuridão, e seu sorriso, mesmo em meio ao dilúvio, inundou o coração de Antonella com uma onda de emoção, despertando lembranças de risadas infantis. Mas como poderia ela se permitir sentir novamente? A dor da perda a sufocava, e a ideia de abrir o coração novamente parecia tão distante quanto as estrelas escondidas por nuvens. O vento trouxe um cheiro familiar de terra molhada, despertando algo dentro dela, um desejo oculto de acreditar que ainda havia beleza a ser encontrada. E justo quando essa centelha estava prestes a se apagar na escuridão, a criança olhou em sua direção, seus olhos brilhando como se conhecessem a profundidade da dor que Antonella carregava. Foi neste toque de luz que, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu puxada para fora de sua solidão. Mas o que poderia fazer? Essa conexão era ainda mais assustadora do que liberadora. A imagem de um novo começo começou a se formar no abismo de seu espírito cansado. A chuva continuou a cair, repleta de promessas de transformação, enquanto Antonella, com o coração acelerado e a mente emaranhada, percebeu que o universo poderia estar preparando algo inesperado para ela. O assobio da criança desapareceu, mas a sua lembrança ficou, como a lamparina apagada que ansiosamente aguardava um sopro de vida. A chuva caía incessantemente, como se o céu estivesse derramando suas lágrimas sobre a terra em um lamento doloroso. Antonella observou a criança dançando sob a tempestade, suas pequenas mãos erguidas como se estivessem em uma oração silenciosa. Aquela imagem tocou como um eco em uma câmara vazia, reverberando as memórias de sua infância, onde as nuvens eram apenas molduras para os sonhos mais puros. Ela se lembrou de como, em dias como aquele, ao invés de se esconder, corria para fora repleta de alegria, como se o céu e a terra fossem um só. Mas a vida não é feita apenas de cores vibrantes. As sombras também têm seu papel a desempenhar. Antonella sentia cada uma delas pesando sobre ela, como se fosse um manto de tristeza.
A ideia de se deixar levar pelo momento parecia assustadora, e seria tão fácil voltar a se enclausurar na dor, longe de qualquer possibilidade de dor ou esperança. Assim, ao invés de se unir à criança na dança da chuva, ela permaneceu imóvel no limiar da porta, observando com uma mistura de desejo e receio. Foi então que a criança, não se importando com a tempestade, fez um gesto impulsivo, aproximou-se da casa e, com os olhos brilhantes, pronunciou em voz clara e sonora: "Oi, você quer brincar?" A pergunta era simples, mas seu impacto foi profundo. Antonella sentiu as palavras reverberarem em seu interior, como notas tocadas por um músico sensível. Ali estava a inocência oferecendo descompressão, uma deixa para que a parede que impedia seu coração de se abrir pudesse, quem sabe, desmoronar. Brincar, Antonella murmurou para si mesma, enquanto pressionava suas mãos contra a madeira da porta, a dureza da superfície lembrando-a de sua própria resistência. Era uma palavra que refletia algo há muito esquecido. Não era só a dor que a identificava, havia a alegria latente ainda em seu ser. Mas aquela criança, com seus olhos brilhantes e sorriso radiante, parecia estar desafiando-a a tomar um risco. Sim, a criança insistiu, visivelmente animada. A chuva é divertida, a gente pode pular em poças. O entusiasmo genuíno da criança era um convite, um farol de luz em meio à tempestade. Um pequeno coração cheio de esperança estava ali, desafiando o peso de um mundo tão grande e assustador. Um conflito interno se armou no peito de Antonella. De um lado, havia dor que lhe dizia para permanecer na segurança do seu vazio. Do outro, a curiosidade e um desejo quase primitivo de se libertar. Era mais do que um convite para se divertir, era um chamado à vida. Com os olhos lacrimejantes pela chuva e por sentimentos represados, ela hesitou, as palavras parecendo se perder na brutalidade da realidade. A chuva, porém, parecia se intensificar, não diminuindo, mas acentuando a sensação de urgência. Antonella finalmente sentiu que o peso do mundo poderia ser aliviado por um simples gesto. Por mais que a dor a aprendesse, um lampejo de coragem começou a se formar. Lentamente, ela abriu a porta e um jato de água a atingiu, frio e inesperado, mas, de alguma forma, revigorante. "Está bem, eu vou brincar", disse ela, e a criança olhou com um sorriso tão largo que parecera iluminar a tempestade ao redor. Ao atravessar a porta, Antonella descobriu que, por um instante, não precisava ser a mulher quebrada que a perda fizera dela. Ela poderia simplesmente ser uma forma de vida respirando entre as gotas. As poças refletiam pequenos céus, e Antonella pulou junto à criança, rindo pela primeira vez em muitos meses. A sensação do seu corpo sendo liberado da pressão do passado era como se um peso invisível fosse lentamente removido dos seus ombros. Cada salto em cada poça enchia seu ser de um frescor que a havia abandonado. E por essa razão, aquele momento tornou-se quase sagrado, onde a dor e o prazer coexistiam de uma forma belamente equilibrada. A alegria pura da criança era contagiante e Antonella começou a se permitir, não apenas a alegria, mas todas as emoções que há muito haviam sido enterradas. Ela se tornou consciente do cheiro da terra molhada e do som da água se movimentando ao seu redor. Na dança em meio à chuva, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto, Antonella viu uma nova esperança brotar. Mais uma vez, brincando e rindo, esquecia-se da dor que refugiava em uma redoma de solidão. Mas no fundo de seu ser, uma leve preocupação persistia. Poderia aquela alegria ser real? E quando a chuva parasse, o que restaria dela? As respostas não vinham, mas a criança, com seu olhar terno, parecia saber mais do que Antonella poderia imaginar. Enquanto a tempestade começava a dissipar, a conexão que se formara entre os dois parecia transcender as palavras, comunicando-se através de sorrisos e risadas. Antonella percebeu que, apesar de toda a dor que carregava, um fio de vida ainda pulsava em seu interior.
A imagem da criança, dançando sob a chuva e iluminando seus dias cinzentos, permaneceu gravada em sua alma. E por um breve momento, ela olhou para o céu, com a esperança de que tudo poderia mudar. Mas a pergunta persistia. Seria essa uma liberdade temporária, uma ilusão que desapareceria com o sol? Mesmo assim, não havia tempo para a contemplação, pois a criança puxou sua mão, levando-a para mais perto da casa. Algo estava se formando entre elas, uma conexão que talvez pudesse romper as correntes da dor. E com isso, Antonella soltou um suspiro, completamente despida do medo, ao menos por agora. E assim, enquanto os primeiros raios de sol começaram a emergir das nuvens escuras, se perguntou: estarei pronta para o que vem a seguir? Os dias que se seguiram à tempestade trouxeram um renovado brilho ao cotidiano de Antonella. O céu se adornava com cores vibrantes nas manhãs e a terra, agora drenada da chuva, exibia um verde intenso que parecia dançar sob a luz do sol. As lembranças da criança, alheias às dores do passado, tornavam-se um combustível vital. Mas a sombra do medo também começava a pulsar, ameaçando invadir sua nova esperança. Antonella se encontrava em um dilema interno. Cada vez que a pequena Clara a puxava para brincar, uma parte dela tinha medo. Medo de se apegar, medo de acreditar que a felicidade poderia permanecer em sua vida. Essa angústia provocava uma batalha devoradora em seu peito. Uma luta entre o desejo de ser livre e o receio de ser ferida novamente. Em ocasiões singulares, enquanto Clara rodopiava e ria em meio aos campos floridos, Antonella sentiu uma dor de liberdade dançando ao lado da felicidade. Mas os ecos do passado sussurravam: quem você pensa que é? A felicidade não é feita para você. A vila, com seus sussurros e olhares curiosos, não ajudava. Ao vê-la, as pessoas murmuravam sobre as transformações de Antonella, mas seus olhares cheios de julgamento ainda a atingiam como feixes de luz cortantes. O que dirão se ela for vista se divertindo novamente? Pensavam. As memórias de conversas sombrias e comentários maldosos se aglomeravam em sua mente. A transformação que começava a vivenciar era mais assustadora do que libertadora. Logo, o medo de ser reprovada tornou-se um dilema quase palpável. Para sua própria surpresa, começou a se questionar se deveria recuar à sua redoma de solidão. Certa manhã, enquanto caminhava pelos campos em busca de Clara, uma tempestade inesperada cobriu o céu. Uma nuvem cinza e pesada avançou, trazendo consigo os sons de trovões distantes. O medo se instalou em seu coração ao ver, ao longe, a silhueta de Clara, agora sozinha e desprotegida, olhando para o céu. Antonella lembrou-se de sua própria infância, das tempestades que aprenderam em casa, lhe negando a simplicidade da alegria. Foi nesse instante que a dúvida transformou-se em desespero. O que aconteceria se a tempestade a separasse da criança? E foi então que um tempestuoso dilema invadiu. O gesto que deveria ser natural, correr em direção à criança, em meio ao relâmpago e à chuva, tornou-se uma escolha agonizante. O paralelismo entre sua solidão e seu medo era evidente. Suas pernas pareciam coladas ao chão. A escolha da vulnerabilidade parecia apavorante, e a consciência de sua dor era intensa. Um grito de Clara cortou a atmosfera, quebrando a redoma da dor interna que Antonella sentia. Uma parte dela queria sair correndo, enquanto a outra clamava para que ela recuasse. Finalmente, arrastando-se por suas memórias de dor e solidão, Antonella lançou um olhar decidido para os céus que ameaçavam sua nova conexão. E, em um ato de coragem inesperada, ela deu o primeiro passo em direção a Clara, a chuva se tornando um catalisador de emoção. As gotas a atingiam como se cada uma estivesse soprado as suas dúvidas, liberando-a de seu medo. A imagem símbolo da chuva, que antes só havia trazido desespero, agora parecia uma purificação. Cada gota que acariciava seu rosto era como um lembrete de que tudo poderia ser refeito, que ela poderia renascer. Antonella estava correndo em direção à criança, não apenas para protegê-la, mas também para se proteger, para fortalecer o recém-encontrado laço que as unia.
Quando ela finalmente alcançou Clara abraçando-a sob a tempestade, a menina sorriu diante da tempestade que intensificava ao redor, e aquele sorriso trouxe mais luz do que todos os raios de sol que conhecia. Antonella percebeu que a conexão que se formava era mais forte que qualquer tempestade, mesmo que a dúvida permanecesse. Mas quando Antonella levou Clara em seus braços para um abrigo improvisado, um novo desafio se apresentou. Sabia que a própria tempestade dentro dela ainda não estava totalmente dissipada. A chuva que a envolvia refletia a tempestade que ela ainda enfrentava dentro de si, e já não sabia o que viria a seguir. A tempestade rugia furiosamente, e sob o abrigo improvisado que encontraram em uma pequena casa abandonada, Antonella segurava Clara com firmeza, mas a inquietude fervia dentro dela. Cada gota que se acumulava nas telhas era como um eco da confusão que borbulhava em seu coração. A criança estava com o rosto iluminado pela esperança, enquanto Antonella lutava contra as sombras que a assombravam. Estava determinada a proteger Clara, mas o peso de seu passado a aprisionava como uma âncora no fundo do mar. A casa, uma vez cheia de vida, agora estava coberta de poeira e esquecida pelo tempo. Suas paredes, antes vibrantes, exibiam marcas de desespero e abandono. Antonella sentia que a casa refletia seu próprio estado interior, um deserto de memórias que mal podia suportar. Em uma esquina, um retrato desbotado pendia de uma prega da parede, mostrando uma família feliz, um riso congelado na eternidade, tão distante como um sonho perdido. Era como olhar para um futuro que nunca seria. Clara encostou a cabeça em seu ombro e quis saber se a chuva continuaria a cair. Era uma pergunta tão simples, mas Antonella sentiu um nó se formar em sua garganta. O medo da resposta pesava mais do que a certeza de que aquela tempestade não cederia tão cedo. Vai passar, respondeu ela, com uma confiança vacilante que não era inteiramente sincera. Sabia que as tempestades não eram apenas meteorológicas. Existiam dentro de cada um, e as cicatrizes mais profundas não eram visíveis. A percepção de que sua fuga da dor não a libertara a assolou como um golpe. Ela era uma sobrevivente, mas abandonara a esperança. Desde a morte de seu marido, sua vida havia sido uma sucessão de dias coloridos por uma tristeza profunda. Fazia tanto tempo que se sentia imersa na escuridão que não sabia mais como abrir a porta para a luz. A involução emocional era tão persuasiva quanto o apelo de manter Clara a salvo, e por um momento ela se sentiu cheia de culpa, culpada por não conseguir ser a âncora de que a criança precisava. Enquanto a água da chuva jorrava fora, criando um mundo banhado em lágrimas, Antonella começou a relembrar os momentos cruciais que a levaram àquele lugar. Havia um tempo em que ela acreditava que poderia acolher o amor novamente, que um dia a dor ficaria apenas como uma memória distante. No entanto, a verdade era que ela evitara essa dor, como se pudesse tapar os olhos e ignorar o que consumia sua alma. A lembrança do olhar amoroso de seu marido ao se despedir nunca deixara de ecoar em sua mente, e agora aquela recordação a aprisionava em um ciclo de revivescência de perda. O silêncio do ambiente era apenas quebrado pelo rugido da tempestade e pelo leve sussurro da respiração de Clara ao seu lado. Antonella estava perdida em seu labirinto de lembranças e se pegou admirando a força daquela pequena menina. Ela era uma alma pura e iluminada, um farol em meio à escuridão que Antonella se tornara. No entanto, mesmo essa luz parecia ofuscada pelo peso de sua própria hesitação e pela dúvida que pairava no ar denso. "Por que você não sorri mais, tia?" Clara perguntou, com um olhar curioso e uma expressão que misturava preocupação e inocência. As palavras da menina atravessaram a atmosfera pesada que a cercava e atingiram o coração de Antonella como uma flecha. Desde quando a tristeza se tornara seu lar? Eu não sei, Clara. Às vezes é mais fácil ficar triste", disse ela. "Eu gosto de sorrir, sem saber que também falava sobre sua própria luta interna. Eu gosto de sorrir, faz a gente se sentir melhor. Olha, a chuva é divertida, podemos brincar quando ela parar." Clara disse com sinceridade, a fé da criança disparando como um raio de sol em um dia nublado.
Antonella desejou acreditar na pureza daquela afirmação, mas a dor era um caminho que ela conhecia muito bem, e a ideia de se deixar levar pela esperança não era tão simples. Quando o trovão rugiu ainda mais perto, Antonella acreditou que podia sentir a própria tempestade dentro de si. O peso da dor, do arrependimento e das memórias sufocantes e vorazes ameaçava consumir tudo. As paredes da casa pareciam colapsar sobre elas, e ela sentiu um aperto crescente em seu coração. A tempestade não se resumia à chuva lá fora, mas também àquela luta interna que não a deixava mais. E foi nesse momento de desespero que a imagem símbolo da chuva se tornou mais visceral. A água, antes um símbolo de purificação, agora parecia representar um abismo sombrio, ouroboros de dor e tergiversações. Antonella percebeu que a liberdade da dor não poderia ser alcançada sem enfrentar cada lembrança, cada grito do passado que atormentava seu ser. A chuva voltava a se tornar não apenas uma fonte de vida, mas também um símbolo da luta contra o que se escondia nas sombras da alma. A chuva caía em um ritmo frenético e as gotas pareciam marcar o tempo da própria alma de Antonella. Ela se encontrava em meio a uma batalha silenciosa, enfrentando os fantasmas que um dia a aprisionaram em uma dor insuportável. Naquele instante, enquanto encarava o reflexo em um vidro embaçado, seu olhar se fixou no halo de luz que atravessava a janela. Uma luz tênue, mas desafiadora. Seria essa luz a esperança esperada? Ou apenas uma ilusão nascida do desespero? A lembrança de um sorriso sincero de Clara trazia um sopro de aquecimento em seu coração. Antonella se lembrou do dia em que a menina, com seus cabelos encaracolados e seus olhinhos brilhantes, a surpreendeu com um desenho. Na folha, um sol radiante e um caminho repleto de flores coloridas. "É para você, tia. Você precisa sentir o sol de novo", Clara dissera entusiasmada. Naquele momento, Antonella havia sentido uma tristeza profunda por ter esquecido a simplicidade das pequenas alegrias. Agora, enquanto as paredes pareciam se fechar, uma luz surgiu de dentro dela. O gesto inocente da criança a fez se lembrar que mesmo nas piores tempestades, ainda havia o direito de sonhar. "Sorrir faz a gente se sentir melhor", replicou a pequena verdade que saíra da boca de Clara, como um lembrete de que a luz poderia emergir mesmo nas horas mais sombrias. Decidida a reverter a corrente de seus pensamentos, Antonella se levantou. Com cada passo, sentiu a umidade da madeira do chão sob seus pés, um lembrete da vida ao seu redor mesmo quando tudo parecia cinza. Ela caminhou até a janela e afastou as cortinas, deixando a luz da chuva entrar e inundar o espaço, um reflexo do seu dilema. A chuva, antes vista como uma força opressiva, agora parecia dançar ao seu redor, como se estivesse lhe chamando para fora da prisão emocional em que se encontrava. Antonella sentiu a chamada, um leve impulso de fazer algo a respeito do vazio que consumia não apenas a sua vida, mas também o vínculo com a criança que amava. "Quem sabe não é hora de recomeçar?", ela murmurou para si mesma, enquanto um novo surto de vitalidade pulsava em seu interior. O peso da culpa e do medo começava a ser deslocado por uma fração de coragem. Talvez não fosse impossível reencontrar a força que um dia existiu. Com o ímpeto que crescia em seu coração, Antonella decidiu dar o primeiro passo físico e emocional. Lembrou-se da lamparina antiga, escondida em um canto negligenciado da sala. Com um impulso, resolveu acendê-la, quase como se estivesse reacendendo sua própria luz interna. Enquanto o fogo crepitava e a chama dançava, uma imagem se formou em sua mente. Ela, com um sorriso genuíno, sentindo a alegria de estar verdadeiramente viva em vez de existir apenas. Colocou a lamparina em uma prateleira próxima à janela, onde o princípio da luz da tempestade e a chama começavam a se fundir. Isso representava a sua decisão de não se deixar levar pela sombra e pelo medo. "Hoje, decido buscar a luz", disse ela em voz alta, como se estivesse fazendo uma declaração ao mundo. Com o coração batendo mais forte e a mente repleta de coragem, Antonella decidiu se reunir com Clara.
Precisava encontrar a alegria com a menina que via beleza onde muitos viam apenas dor. Com um impulso de determinação, ela se dirigiu à sala onde Clara se concentrava em seus desenhos. Quando Antonella entrou no cômodo, ela estava longe de ser a sombra apagada que costumava ser. Seus olhos brilharam com uma nova intensidade e, ao ver a menina, sentiu um calor surgindo de dentro. "Oi, tia!" Sem perceber a transformação que acontecia à sua frente. "Você está diferente hoje, está mais clara." Antonella sorriu, um sorriso genuíno que parecia ter ficado esquecido por tanto tempo. "Estou tentando, um pouco, e quero contar algo para você", revelou, sentando-se ao lado de Clara e olhando para a folha onde a criança fazia seu arte. "Sobre o quê?" perguntou Clara, a curiosidade transbordando enquanto seus olhinhos Twinklers observavam atentamente. "Sobre como podemos sorrir mais, mesmo quando as nuvens estão negras. A gente pode dançar na chuva, não pode?" disse Antonella, certas palavras brotando de seu coração. Clara sorriu de volta, uma luz que iluminava o ambiente. "Sim, eu gosto de dançar na chuva. Faz tudo ficar mais divertido. Vamos juntos?" Antonella sentiu o calor do amor filando seu peito, e aquelas palavras soaram como a prometida melodia que ecoava em sua alma. No coração da tempestade, ela encontrou a coragem de amá-la de novo, não apenas Clara, mas a si mesma. O abraço caloroso da criança se misturava com a luz da lamparina, os dois simbolizando o renascimento de um novo começo. A luminosidade do momento pareceu dissolver as nuvens que pairavam sobre Antonella. Ela se lembrou de sua infância, onde risadas se misturavam com gotas de chuva. As memórias vindam como uma onda gentil, trazendo à tona a essência da felicidade que sempre esteve à espreita, oculta sob camadas de tristeza e arrependimento. Ao lado de Clara, a dança da vida recomeçava. Mas a doçura daquela nova manhã não durou muito. Logo as pressões do mundo externo começaram a invadir a casa, e uma mensagem inesperada mudou tudo em segundos. Um telefonema da assistente social, uma voz impessoal, trazia a notícia de que Clara poderia não ter mais a liberdade de ficar com Antonella. Os pais biológicos da menina, que um dia foram um dos maiores pesadelos da vida de Antonella, estavam buscando sua recuperação e tinham arcado com as dificuldades que os afastaram de Clara durante tanto tempo. Agora, como um relâmpago cortando os céus, a ameaça de perder Clara pesava sobre Antonella como uma verdadeira tempestade. Antonella trincou os dentes, sentindo a união que havia cultivado com Clara balançar sob o peso da ameaça de um passado distante. O desejo de proteger a menina, que era um raio de luz em sua vida escura, fez com que o fogo da coragem nascesse dentro dela novamente. "Não posso deixar que isso aconteça", pensou. Com mais determinação do que nunca, ela se levantou, decidida a confrontar o passado e proteger o presente. O dia seguinte veio com nuvens cinzentas e uma leve chuva, mas Antonella estava preparada para enfrentar o que viesse. Reuniu os documentos, preparou um discurso emocional que esperava que pudesse tocar o coração de qualquer um que estivesse em seu caminho. Ao chegar ao centro de acolhimento, onde a assistente social a esperava, sentiu seu coração pulsar como um tambor. Estava prestes a se tornar uma defesa ardente para Clara, sua sobrinha amada. "Estou aqui para lutar por Clara", afirmou Antonella, depois de se apresentar, sua voz calmamente desafiante. A assistente social olhou fixamente, a expressão neutra e sem emoção. Era hora de abrir seu coração e mostrar a luz que Clara havia acendido dentro dela. "Eu passei por um período escuro e levei Clara comigo. O que ela precisa não é apenas de um lugar seguro, mas de amor e cuidado. Estou pronta para proporcionar isso e muito mais", continuou, piscando algumas lágrimas, mas mantendo-se firme. No entanto, cada palavra parecia ser um eco em um espaço vazio. A assistente balançava a cabeça, não convencida. Antonella sentiu a frustração e a dúvida começarem a borbulhar, ameaçando apagar a chama que lutava para queimar dentro dela. O medo de perder Clara e de não ser suficiente subia como uma tempestade em seu interior.
e a lamparina que antes iluminava suas esperanças começou a oscilar, mostrando-se vulnerável. Foi então que Clara entrou na sala, olhou diretamente para Antonella e viu a tristeza em seus olhos. Com um passo hesitante, a menina se aproximou, segurando firmemente um desenho que mal havia terminado. Era uma imagem simples, mas tocante. Uma casa, uma mãe e uma filha, todas cercadas por flores coloridas e um céu azul ensolarado. Tita, você e eu estamos juntas, e eu sei que temos coragem, disse Clara, com a voz doce e clara. A gente pode enfrentar qualquer tempestade juntas. A força naquelas palavras foi um bálsamo para o coração de Antonella. A conexão que compartilharam foi mais poderosa do que qualquer obstáculo social que pudessem enfrentar. Antonella sorriu para Clara, sentindo sua determinação se reacender. Com a pequena ao seu lado, uma nova ideia surgiu em sua mente. Sim, nós podemos. Juntas somos mais fortes do que qualquer passado, declarou Antonella. Dirigindo-se à assistente social, que observava atenta, mas agora um pouco mais interessada. Quer saber? Vamos fazer uma apresentação final para você. Aqui e agora, disse Antonella, sua voz poderosa enquanto olhava para a assistente social com renascimento nos olhos. E assim, sobrinha e tia uniram-se em uma dança. Clara se juntou a Antonella, que a segurou pela mão enquanto ambas se moviam para a melodia do coração. Dançavam como se o mundo estivesse invisível ao seu redor, como se a tempestade, aquela que trazia dor, pudesse ser transformada em um novo entendimento e gratidão. Cada movimento era uma declaração de resistência. O chamado da vida e do amor ocupou aquele pequeno espaço, e mesmo no que poderia ter sido um momento de desespero, iluminou um novo caminho. Ao final, ofegantes e alegres, Antonella olhou para a assistente social, esperando que a profundidade de sua conexão pudesse ser vista. Um silêncio pairou, como se o tempo tivesse parado. A assistente social, ao ver a bondade e a sinceridade na dança e no amor que emanava entre aquelas duas almas, sentiu que o presente precisava ser considerado à luz de uma nova possibilidade. O silêncio da sala foi interrompido por um aplauso terno e hesitante da assistente social, que parecia ainda digerir a intensidade do momento. O sorriso de Antonella iluminou seu rosto, conforme ela se virou para Clara, que, ofegante e radiante, pulava em volta da tia, com a alegria emanando de seus pequenos olhos. Um breve instante se tornou uma eternidade, onde a conexão entre as duas tocou as fibras mais delicadas do coração da assistente social, que ainda não se decidira sobre a sua próxima ação. A vida é uma dança, não é? Disse a assistente social com a voz embargada pela emoção. E vocês duas acabaram de nos mostrar como é possível encontrar a música mesmo em meio ao caos. As palavras entraram como uma suave brisa após a tempestade. Naquele momento, Antonella sentiu que havia quebrado uma barreira que a mantinha presa, não apenas no entendimento da assistente social, mas dentro de si mesma. O cheiro da madeira polida da sala agora parecia mais vivo, quase como se o ambiente tivesse absorvido a emoção da dança, transformando-se em um símbolo de renascimento. As cores voltaram a brilhar nos murais que antes pareciam opacos e sem vida, prometendo um futuro que poderia ser tão vibrante quanto aquele momento compartilhado. Clara correu para os braços da tia, que a abraçou com força. "Nós conseguimos, tia!" exclamou a menina. E Antonella percebeu que, embora houvesse ainda um caminho a ser percorrido, havia uma nova luz na escuridão que a cercava. "Sim, querida, juntas nós podemos tudo", respondeu, sentindo uma nova determinação surgir em seu peito. A assistente social então se levantou, o brilho da esperança refletido em seu olhar. "A conexão de vocês não pode ser ignorada. Preciso levar isso ao conselho. Não só devo analisar o que está acontecendo aqui, mas também como podemos trabalhar para garantir que vocês fiquem juntas. Toda família deve ter a oportunidade de se unir." As palavras dela dispararam nas veias de Antonella um calor inesperado. Um novo laço nasceu e cada respiração, cada pulsar do coração começou a ecoar com significado. O amor e a fé estavam ali, nas palavras simples de uma desconhecida.
provando que cada alma pode ser uma fonte de luz. Passaram-se os dias e as folhas das árvores começaram a mudar de cor. O outono chegou na pequena vila, trazendo consigo uma renovação que envolvia não apenas a natureza, mas também as vidas de Antonella e Clara. Cada passo que davam juntas era agora mais leve. Antonella, que sempre sentira o peso das suas memórias sombrias, encontrou um novo propósito ao se dedicar com a menina, criando momentos de amor e compaixão no dia a dia, uma receita de lar. E numa dessas tardes quentes de outono, Clara pediu que Antonella lhe contasse histórias sobre os dias antigos, os bons e os ruins. Enquanto Antonella lavava as mãos na pia da cozinha, o olhar da menina subiu até ela, cheio de curiosidade e expectativa. Antonella respirou fundo, olhando mais uma vez para o retrato pendurado na parede. Um dia, sua avó disse que cada lágrima que derrubamos rega as flores que brotam dentro de nós. Começou Antonella a contar, a voz suave como a brisa. Naquela época não compreendi, mas hoje sei que tudo que vivemos nos molda e nos ensina. As flores têm suas cores e suas histórias, e nós também. E as flores que costumavam estar murchas agora estão florescendo novamente. A lamparina na sala começou a brilhar, quimicamente reavivada pela nova vida que Antonella estava construindo junto a Clara. Assim como a luz se espalhava pelo pequeno ambiente, sua própria luz interior também ia ganhando força e vitalidade.